Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou ler para vocês aqui uma passagem de um livro que faz parte de uma coleção que eu apresentei aqui como livros do meu acervo, que é a coleção Histórias dos Fundadores do Império do Brasil, do historiador Otávio Tarquínio de Souza, né? Então, eu vou fazer uma leitura de uma passagem aqui do volume 2, que trata do casamento entre Dom João VI e Carlota Joaquina. Eu acho a forma com que o historiador abordou essa temática em particular, mas o livro, de uma maneira geral, segue nessa linha, né, numa linha meio literária, apesar de estar tratando com seriedade, com rigor científico, temas históricos, né, a partir de dados, a partir de toda uma metodologia histórica e biográfica. O estilo do texto tem algo de literário, pelo menos ao meu sentir, assim, muito saborosa a prosa do Otávio Tarquínio de Souza. Então eu vou ler aqui uma passagem, exatamente como eu disse, desse conúbio, desse casamento, desse encontro dessas almas tão diversas que foram o Dom João VI e a Carlota Joaquina. Então vejamos aqui nesse volume 2 como o Otávio vai descrever esse casamento, né? Então aqui no capítulo 1 ele vai dizer o seguinte: o casamento o casamento do infante Dom João, filho segundo de Dona Maria I, rainha de Portugal, com a infanta Dona Carlota Joaquina de Bourbon, filha dos príncipes das Astúrias, foi tipicamente um negócio em que não entraram em conta as aspirações, a maneira de ser e de sentir, a vontade e o desejo dos noivos. Apenas o interesse público, a razão de Estado, a conveniência dinástica. Nenhuma gratuidade de simpatia, nenhuma busca de sentimentos afins, nenhuma atração de sexo. Casamento por dever, união compulsória. E ainda por cima, o inevitável quinhão de aventura que se liga sempre a este ato, ou a esse ato. Embora celebrado nas melhores circunstâncias, acrescido pelo total desconhecimento recíproco, para cúmulo, certa aversão inicial espontânea, a transformar-se muitas vezes em ódio surdo e definitivo. Assim casavam os príncipes. Em 1783, contava Dom João 16 anos. O príncipe herdeiro, Dom José, com 6 anos de casado, não tinha prole, o que dava ao irmão mais moço a presunção de suceder-lhe na coroa. Logo começou a cuidar de casar também Dom João. Cogitou-se de fazer sua mulher uma princesa, filha do grão-duque de Toscana. Mas a esposa que lhe tocou afinal foi a infanta Carlota Joaquina, que melhor aproximaria as casas reinantes e os reinos de Portugal e Espanha. Em 1785, depois das dispensas de Roma, estava realizado o enlace. O jovem ia completar 18 anos e a noiva apenas 10. Um rapazola e uma menina impúbere. Não faltaram os festejos comemorativos numa e noutra corte. Luminárias, salvas, bailes, ceias, representações teatrais. O Marquês de Lourissal, mentindo como bom embaixador, mandara dizer de Madrid, em 1783, que a infanta, abre aspas, é magra, muito bem feita de corpo, todas as feições são perfeitas, dentes muito brancos e, como não há muito tempo teve bexigas, ainda não se desvaneceram de todo as covas delas. É branca, corada, muito viva. Fecha aspas. Ao casar 2 anos depois, Carlota Joaquina crescera pouco. Nunca a sua altura passou de 1,47 m e provavelmente não embelezara. De seu lado, o infante Dom João já apresentava os traços que o tempo acentuaria de um homem feio, gorducho, tímido e triste. Casados Dom João e Dona Carlota Joaquina, era como se não o fossem. Cumpria esperar que a menina se desenvolvesse, se tornasse mulher. E isso custou 5 anos. Como terá escoado esse moroso quinquênio?
Como se portou o casal expectante? Desinteresse completo? É difícil acreditar. O marido quedou à espera da consumação do casamento entre os 18 e os 23 anos, idade de grandes solicitações do desejo, período de inquietas curiosidades. Por muito frio que fosse, tinha sentidos, carne, natureza humana. E ela, mulher casada, sabia para que havia o casamento, e o temperamento ardente que depois se patentearia já estaria despontando. De qualquer maneira, nada menos propício a uma união feliz e sadia do que esse matrimônio em expectativa, esse conúbio em suspenso. Desde então, o futuro Dom João VI entrou a revelar os seus dons de contemporanização, a sua paciência, a sua irresolução e até talvez a sua delicadeza. Provavelmente a comédia dos 5 anos em branco do início do casamento de Dona Carlota Joaquina e Dom João preparou o drama de todos os desentendimentos futuros e da aversão que, afinal, os transformou em inimigos íntimos. Casados em 1785, eis que em 1790 a rainha Dona Maria, pressurosa, escrevia para Madrid a Maria Luísa, abre aspas, minha querida prima, com grande gosto vou sem demora participar a vossa majestade que a nossa amada Carlota já está mulher inteiramente sem o menor abalo. Seja Deus bendito. Eu estava na intenção antes disso ainda de que brevemente se juntasse, vendo-a muito informada e atendendo ao desejo que João tinha da sua união. Agora estamos fora de dúvida e se fará para a Páscoa. Peço a vossa majestade que queira participar tudo a El Rei, seu querido esposo, fecha aspas. Estava finalmente mulher Dona Carlota Joaquina e, entre aspas, muito informada, e Dom João desejoso de unir-se à consorte. Tão informada aquela e tão apto este que a bondosa rainha de Portugal tivera, abre aspas, a intenção antes disso ainda de que brevemente se juntassem. Fecha aspas. Iam juntar-se a menina muito informada, mas apenas menina, e o marido que a desejava. Mas Carlota Joaquina ficou mulher inteiramente e no dia 5 de abril de 1790 se juntou com seu marido e nosso querido filho, e passaram bem a noite e estão muito contentes, segundo carta de Dona Maria I à Rainha Maria Luísa. A esta, por sua vez, Dom João se dirigia, aludindo abre aspas, a completa satisfação do feliz dia 5 do presente mês, no qual vi completo o que tanto eu desejava ver-me de posse de uma esposa, na qual conheço os grandes direitos que tem ao meu amor, fecha aspas. Conquanto o acontecimento de Alcova, melhor, contando o acontecimento de Alcova, a sogra, mulher inclinada a frequentes viagens a Cítera, dizia o genro conhecer os direitos que tinha a esposa ao seu amor. Não lhe faltariam, porventura, as melhores intenções, mas a verdade é que o par que, no cabo de 5 anos de forçada abstenção, lograra consumar o casamento, estava fadado ao desencontro, ao desentendimento, à luta, ora furtiva e desleal, ora franca e declarada. Em quase nada se pareciam esse português e essa espanhola, ambos fisicamente feios, ambos sem nenhuma qualidade moral superior, ambos dissimulados, é certo. Mas Dom João carecia de qualquer dos atributos ou características que podem fazer um homem prezado ou admirado por mulheres, sobretudo do feitio da que lhe coube. Nada de beleza viril, coragem, decisão, ousadia, capacidade de mando. O Bragança, filho de sobrinha com tio, era desajeitado, grosso, balofo, barrigudo, moleirão, sem hábitos de asseio, para não dizer sujo, descuidado no vestuário, e medroso, acanhado, perplexo, sonso, aparando em manha o que lhe minguava em autoridade, disfarçando impaciência a congênita irresolução.
Sensível seria, sem dúvida, e até sensual, mas em manifestações menos afirmativas de difusa voluptuosidade, em termos antes inferiores de glutonaria, preguiça, comodismo e possivelmente de anormalidade sexual. Tinha gosto pela música, mas a que o deleitava era de preferência a que ouvia nas igrejas, desvirtuada por influências profanas, no canto dos castrati. Em contraste com isso, divertia-se em caçar, talvez em função da gula. Bondoso, sim, mas uma bondade emasculada pela fraqueza, diminuída pela pusilanimidade. A Bourbon, que as negociações diplomáticas e os arranjos de dinastia lhe deram como parceira, era quase horrenda. Ossuda, com uma espádua acentuadamente mais alta do que a outra, com uns olhos miúdos, uma pele grossa, que as marcas de bexiga ainda faziam mais áspera, um nariz avermelhado e pequena, por um triz anã, claudicante. Nesse corpo mirrado, uma alma ardente, ambiciosa, inquieta, sugada de paixões, uma natureza exigente, que os impulsos do sexo alvoroçados. Com os impulsos do sexo alvoroçados. Isenta de escrúpulos, afirmativa quando possível, mansa por cálculo, tenaz, ávida de mando, corajosa, capaz de arrostar a adversidade. Opondo-se ao feitio neutro do marido, era parcial, facciosa, a tomar sempre partido, ou da sua ambição, ou da sua predileção, sem embargo de saber retrair-se e fugir também em face de circunstâncias desfavoráveis. Coincidia com o de Dom João o seu pendor pela música, mas pela música alegre e, sobretudo, pela dança. Várias danças, desde o grave e ternário minueto, com as suas reverências graciosas, até as alegres e vibrantes, em sua terra se acompanhavam de castanholas. O Bragança pacato aprazia-se na quietude, na indolência, num tédio quase sem angústia que se derivava em bocejos e cochilos. A Bourbon, insofrida, necessitada de movimento, de vida ativa, de participação nos acontecimentos e de fuga, de evasão de si mesma, como nos dias em que, sem a parceria do marido, gozava horas seguidas, masculinamente montada. Do encontro forçado de criaturas tão opostas não poderia resultar senão um casamento infeliz, num dos casos mais notórios e tristes de mútua desmoralização. E nada no meio da família e da corte concorria para atenuar os desajustamentos tão marcados do casal. O ambiente era de desconfianças, de sustos, de tristezas. As taras da consanguinidade, as heranças mórbidas, somavam-se na família real portuguesa às apreensões dos sucessos políticos do país e da Europa. O príncipe Dom José não faria liga com o irmão. Ao contrário de Dom João, era um rapaz esbelto, antes formoso, vivo, inteligente, permeável às ideias que iam transformar o mundo. Nele, enxergaria Pombal o rei capaz de continuar-lhe a obra e tramou junto com Dom José I para que o fizesse logo sucessor. Seria a implantação da lei sálica em detrimento da futura rainha Dona Maria I. Aqui então fica essa passagem, apesar dos atropelos, eu espero que dê a vocês uma ideia do estilo tão, como eu disse, marcadamente literário do Otávio Tarquínio de Souza nessa obra memorável, nessa coleção chamada História dos Fundadores do Império do Brasil. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Aqui vou dar o nome de Livros na Mesa, essas leituras que eu vou fazer aqui na minha mesa de trabalhos. Muito obrigado mais uma vez, um abraço e até o próximo vídeo.